De contador a pastor de pastores. É brasileiro, mas vive nos Estados Unidos desde 1981. Mestre em ministério pastoral. É esposo, é pai, é avô, adora música, principalmente quartetos. E o seu esporte favorito é basquete. Ele participa de várias reuniões em Washington, no consulado brasileiro, e em outras comunidades brasileiras, também em Washington, a capital dos Estados Unidos. Está como pastor da mesma igreja há quase 30 anos. Hoje vamos conhecer mais da história do nosso pastor Davi Barroso, que é pastor da Igreja Adventista Brasileira de Washington. Pastor, obrigada por estar aqui conosco. Seja muito bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui. Prazer é meu, Ana. Que legal, hein? Que história. Onde você arrumou essa história toda? Então, pastor, temos uma produção aqui por trás de tudo isso que pegou toda a sua vida e sabemos quase tudo sobre você. O que não sabemos ainda, vamos descobrir hoje. Cara, tá bom. Será um prazer bater esse papo contigo. Que bom, obrigada. Pastor, temos algumas perguntas para te fazer, mas vamos começar entendendo sobre essa mudança sua de carreira, mudança de país. O que te motivou e quais foram os principais desafios? Ana, eu sempre gostei da área de administração de empresas e pensava em fazer a faculdade. Mas eu tive uma oportunidade que também não esperava e recebi um convite para trabalhar para a nossa igreja na área administrativa do Rio de Janeiro, Associação Rio de Janeiro, para aqueles que me conhecem. E ali comecei a trabalhar, mas os amigos falavam, naquela época, que sem o curso de teologia, a chance de você crescer, vamos dizer assim, dentro da organização, ficava mais limitada. E aí, claro, Deus também tocou no meu coração. A essa altura eu já era casado e decidimos, então, estudar, fazer o curso de teologia e fomos para Pernambuco. Uau! Na escola nossa, naquela época, o Educandário Nordestino Adventista. Agora, com relação à nossa vinda para cá, ok, o curso terminou, mas no último ano de estudo, ali no Educandário Nordestino Adventista, um colega me encontrou assim, caminhando ali no pátio da escola, solteiro, pobre coitado. Eu falo isso por quê? Porque ele sonhava em vir para a América e, de repente, me encontrou e falou: Davi, vamos para a América? Vamos para a América? Eu olhei para a cara dele assim, digo, como assim para a América? A América, para mim, é igual a Lua. Alguém vai, mas não sou eu. Né? E eu já era casado, quando estava em teologia, e já tinha as duas filhas, a Patrícia e a Luciene, e estudante. Então, vim para a América, está fora do contexto. Mas aquilo ficou gravado aqui no ouvido. E esse rapaz, chamado Álvaro, aliás, se eu ouvir algum dia essa entrevista, eu gostaria de ter o contato dele, que nunca mais tive contato com ele. E ele disse para mim, olha, nós temos o diretor de música aqui da escola, ele é americano, e ele pode dizer para você como você chegar nos Estados Unidos. Que interessante. E aí nasceu essa ideia de vir para cá. Resumo, isso foi em 1980 e no início de 81 nós chegamos aqui. Chegamos, como muitos chegam, né? Só com as maletas. Cheia de sonhos. Cheia de sonhos. Agora, o plano era ficar aqui apenas 3 anos. E o desafio é grande. Eu acho que qualquer pessoa que vem como estudante por conta própria para os Estados Unidos não é uma coisa simples. E a gente passou por isso. Trabalhei muito, Elisete trabalhava muito, mas essa foi a mudança principal e começamos a ter gostinho da América naquele momento. Acho que vou dar uma parada por aqui, né? Porque senão a história vai direto. Que legal, pastor. Pastor, e tem uma história aí que o Senhor ganhou um terreno para construir uma igreja. Conte-nos essa bênção, pastor. Então, a gente estudava num colégio, o colégio tinha apartamentos para estudantes casados, mas havia ali na região, cerca de 60 milhas, 1 hora de viagem, uma outra igrejinha também que estava nascendo, de 45 minutos mais ou menos do colégio. E nos fins de semana a gente ia lá ajudar aquele povo. Né? E a verdade é que depois que eu estava aqui 2 anos, a própria associação da Igreja Adventista da área de Massachusetts
ofereceu a chance de nós trabalharmos como pastor aqui. E isso foi uma grande surpresa, porque eu acho que nem eu mesmo recomendaria contratar eu. Eu não existia, nunca tinha sido pastor no Brasil, nunca fui, e achei que foi uma grande surpresa eu ser lembrado para ser pastor aqui. Sim. Então, no ano seguinte, em 1983, eu comecei a trabalhar como pastor. E justamente uma dessas igrejinhas que a gente ajudava nos fins de semana, eu passei a trabalhar para uma delas, em Lowell, Massachusetts. Uau, sua primeira experiência pastoral. Exatamente. E o tempo foi passando, agora nós já estamos pulando para talvez 85, 86, por aí. E aquele grupinho, eu acho que quando tinha muita gente, eram uns 25, 30. E aqueles irmãos, todos portugueses de Portugal, das ilhas, só minha família que éramos brasileiros naquela igrejinha. Uau. Mas eles começaram a colocar no meu ouvido, pastor, nós queremos uma igreja, queremos comprar uma igreja. Mas a gente não tinha dinheiro, não tinha nada. E eu ficava pensando, esse povo está sonhando com o quê? Né? E aí começou um projeto. Todo sábado tinha um momento de uma oferta especial para o templo. Mas era uma ofertinha assim, $100, $120. E eu ficava pensando, o que esse povo tem na cabeça de construir uma igreja, conseguir uma igreja? Mas a gente não tinha dinheiro. Muito pequena, comparada à necessidade que vocês tinham. Só que chegou um ponto que nós tínhamos, me lembro, cerca de $5 mil. Aí eu comecei a rodar na cidade para ver opções de terreno, quem sabe uma igreja que estava à venda. E aí eu encontrei um terreno que eu acho, na minha maneira de avaliar naquela época, que daria para construir uma igreja. Quando eu fui ver o preço, Ana, era 50 mil. Uau! Aí eu falei assim, pronto. E quando eu trouxe essa notícia para a igreja, o grupinho lá, várias pessoas falaram, nossa, impossível, não vai dar certo. Aí nasceu uma outra ideia. Olhando na cidade, eu descobri que havia algumas escolas da prefeitura que estavam fechando. Aproveitei, fizemos contato com um vereador, aí ele me mostrou também na cidade alguns terrenos da prefeitura. Aí nasceu uma ideia, nasceu um sonho. Eu digo, eu vou lá nessa prefeitura e vou falar do nosso projeto. É uma cidade que tem muitos portugueses, né, descendentes, né, imigrantes, e eu vou contar a minha história, que eu preciso de uma igreja para esse povo. E não é que a gente foi lá na cidade, melhor, na prefeitura, né, falei com um administrador, nem foi o prefeito, o administrador. O que você quer? Aí eu contei para ele, olha, a gente tem uma comunidade portuguesa e nós queremos uma igreja para esse povo. O que você tem em mente? Aí eu falei, eu vi umas escolas que estão fechando e eu queria ver a possibilidade de um desses prédios, né, desses edifícios. E ele foi muito direto. Esses prédios nós já temos planos. Você tem mais alguma coisa em mente? Eu digo, tenho, eu vi alguns terrenos da prefeitura. Aonde você viu o terreno? Aí eu falei do melhor que eu já tinha visto, né? Na rua tal, número tal, tem um terreno da prefeitura vazio lá, e eu gostaria que o senhor, né, nos honrasse com esse... Chamou o secretário dele, veio com a pasta, ele olhou para mim assim, eu te dou esse terreno, $3 mil. Eu falei, fechado. Só que naquela época a gente não tinha os contatos que temos hoje. E ele me despachou assim. E eu saí dali pensando, esse homem nunca mais vai lembrar de mim. 2 dias depois ele ligou. Naquela época, telefone fixo, né? Sim. Ligou e falou assim, olha, tem uma comissão aqui na prefeitura e disse que 3 mil... Melhor, ele disse para mim antes, desculpa. Ele falou assim, $1.000 o terreno. Aí 2 dias depois ele falou assim, tem uma comissão aqui que disse que $1.000 não, são $3 mil. Aí, na hora, eu falei assim, para onde eu mando o cheque? Resumo, pegamos o terreno por $3 mil. Agora, a parte mais gostosa dessa história é que no sábado seguinte, eu cheguei na igreja e falei assim, irmãos, nós temos 5 mil, já temos o terreno e ainda sobraram 2. Uau! Aí o povo eu imagino que deve ter sido uma festa. O povo incendiou. Eu me lembro que tinha um senhor já de idade, quando eu falei daquele terreno de 50 mil, ele ficou tão triste que de público ele falou assim, a igreja não será para o meu templo. Ele já imaginava que iria morrer antes. Sim. Mas ele não morreu antes, não. Para a surpresa dele, com uma bênção muito maior. Aí foi uma coisa fantástica. Que bênção, pastor, que legal. Agora, mudando um pouquinho de assunto, pastor, e esse amor pela música?
e esse amor pela musicista e pianista Elisete. Conte-nos como a sua família tem te apoiado nesse seu ministério. Bom, você está cutucando o coração direto, né? Bom, é só um detalhe da igreja, porque a gente deixa a história assim meio sem terminar, mas a igreja de língua portuguesa em Loa está lá, construída. Até hoje a igreja continua? Está lá. Uau, Vocês podem visitar lá. E eu ouvi dizer que está bem animada hoje. Igreja de língua portuguesa em Lowell, Massachusetts. Língua portuguesa, ok. Bom, com relação a Elisete, é isso? Com relação a Elisete e o seu amor pela música, especialmente por quartetos. Muito bem. Quando eu cheguei no colégio, fui estudar em Petrópolis, no colégio nosso, no internato, e já faz um tempinho, né? A long time ago. Long time ago, exato. Eu tinha uma professora lá, de música na escola. Eu não estudei música, nunca estudei. Mas não sei porquê, naquela época, existia o tal do ginásio, que hoje não se fala mais nisso, né? Sim. E eu estava no curso do ginásio. E essa professora chegou para mim e falou assim, olha, vamos fazer um quarteto da sua sala. E ela me levou lá para o piano, e ela tocava as notas, e eu jogava um tom diferente, né? Desafinado, lógico. E eu falei assim, mas senhor, como é que eu vou fazer esse negócio? Essa mulher está querendo, essa professora, não com respeito, né? Está querendo que eu cante, mas eu não consigo. Mas ela foi explicando, foi ensinando e tal. Resultado, formamos um quarteto da classe. O tempo passou, mais tarde formamos um outro quarteto, né? E esse quarteto, por incrível que pareça, tudo meninos, né? Passou a ser o quarteto principal da escola naquela época. Não é? Nossa. E aí, nesse período do quarteto, que estava coisa de jovenzinho, né? Nas nossas, vamos dizer assim, não tendo muito recurso, nem de orientação técnica, vamos dizer, né? Só para você ter uma ideia, para a gente aprender uma música, a gente colocava aquele discão assim, tocando, né? Sim. E cada um tinha que ouvir a sua voz, descobrir a sua voz e ensaiar. Era assim. Bom, mas nessa história apareceu na escola Elisete. Aí que entra a dona Elisete. Aí entra a dona Elisete. E ela sempre foi uma pianista muito excelente. Resultado, não foi iniciativa minha, mas a gente convidou para ser pianista do quarteto. E aí nós tornamos amigos. Mas assim, amigos como irmãos, de verdade. E o tempo foi passando, ela tinha lá os namorados dela, às vezes eu parecia uma ou outra lá que eu ficava meio engraçadinho com ela também e tal. Mas nada, a gente era amigo como irmãos. Sim, sem nenhuma pretensão amorosa. Nada. Até então. Até então. Mas nós estávamos na mesma classe, fazendo o curso de contabilidade. E sempre amigos. Saímos com o quarteto, saímos com o coral da escola, e sempre a gente conversava muito. Mas, de novo, tudo zero, né, em termos de amor. Mas um dia, uma colega de classe, da nossa classe, chegou para nós e falou assim, escuta, eu observo que vocês são muito amigos. Vocês nunca pensaram em namorar? Ana, caiu a ficha ali. Naquele momento... Aí a gente olhou para a cara do outro assim, é mesmo, né? A gente nunca pensou, né? Isso é uma boa ideia. E aí deu o que deu, né? Que legal, pastor. Já estamos casados com 2 filhas maravilhosas, 2 netos. 2 netos. E uma coisa interessante na nossa vida é que a gente nunca se separou. Que maravilha. Quando nós fomos fazer teologia, as meninas já eram nascidas, Patrícia e Luciene. E saímos do colégio, em fevereiro de 81, viemos para cá, elas vieram com a gente e estão com a gente até hoje. Na mesma igreja, sempre encontrando, você sabe muito bem disso. Sim, sei sim. E como todos sabemos, eles são parte assim, principais do seu ministério. Somos um time, né? Pela graça do Senhor. Aliás, eu me sinto, na área ministerial, no pastorado, um privilegiado, porque não sou eu o pastor, é uma família pastoral, ativa, e é uma bênção para mim e eu acredito para a igreja também. Que legal. E por falar em ministério, você se propõe a evangelizar além das paredes da igreja. Você gosta de ministérios diferentes, de criar coisas, de ir além. Conte-nos um pouquinho sobre esses ministérios que o Senhor tem realizado, desses projetos que o Senhor tem realizado. Eu entendo que mudanças gera
a possibilidade de riscos. Então, a gente fica assim um pouco retraído quando se pensa em mudar alguma coisa. Mas Deus tem me ajudado que, às vezes, eu tenho um pouquinho de coragem para isso. Eu acho que eu não estou errando, mas em termos de igreja brasileira, adventista do sétimo dia, eu acho que a nossa igreja, por exemplo, foi a primeira que começou um louvor. Entende? E isso estava fora do contexto, porque não era comum. Uma outra coisa que a gente começou, parece coisa muito simples. Lembra, talvez não sei se do seu tempo, mas todos os cultos da igreja tinham umas pessoas que entravam, que a gente falava, a formação da plataforma. Sim. Então tinha aquelas cadeiras bonitas lá atrás. E quando o pregador levantava para pregar, tinha 3, ou 4, ou 5 lá atrás, como um guarda-costas, vamos dizer assim. Sim, é do meu tempo, sim. E a nossa igreja acabou com aquilo. Eu não sei quantas igrejas brasileiras, quando nós iniciamos, estavam fazendo isso. Eu acredito talvez nenhuma. Um dia, cheguei na igreja, estava lá o Dênio Abreu, já é uma outra história bem mais adiante, e nós falamos, eu olhei para uma sala lá na igreja e parecia um estúdio. Aí eu falei com o Dênio, eu vejo aqui um estúdio, o que você acha? E o Dênio, pastor, faz sentido. Resultado, deixei nas mãos dos jovens, eles construíram um estúdio. Mais tarde tivemos um coral que chegou a 120 jovens e gravaram ali 2 CDs naquele estúdio. Uau. Entende? E coisa assim diferente. Qual igreja brasileira que construiu um estúdio e gravou um coral com 120 jovens cantando? Não sei se tem. Se tem, não é do nosso conhecimento. De novo, mudanças provoca o risco, mas você precisa ter coragem para assumir o risco também. Exatamente. E Deus Se nos queremos ajudou. coisas diferentes, temos que agir de forma diferente para obter os resultados. Legal, pastor. Muito bom. Pastor, o senhor tem entre os membros da sua igreja muitos pastores que são os líderes da igreja, mundialmente falando, muitos membros da Conferência Geral. Como é a diferença entre pastorear outros membros e pastorear esses pastores também? Tem um livro que é muito famoso, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Eu imagino que, como o senhor, que é um bom leitor, já deve tê-lo lido. E conte para nós como é esse desafio e como o senhor tem lidado com isso. Olha, é uma coisa interessante. Eu colocaria um pouco diferente. Eu acho que eles que pastoreiam eu. Porque, para mim, é um aprendizado quando eu estou com eles. Não é? É bem verdade que eles viajam muito, têm responsabilidades a nível mundial. Mas quando existe uma oportunidade, um tempinho, que a gente senta, conversa com um ou com o outro, na verdade, quem está aprendendo sou eu. Quem está aprendendo sou eu. Agora, isso gera também, de novo, na mente de alguns colegas, por incrível que pareça, isso pode gerar risco. Né? Porque você está trabalhando na sua igreja e sentado ali no banco tem 1, 2, 3, 4, eu acho que nós temos mais de 10 pastores ali na nossa igreja, né? E eu confesso a você que na mente de algumas pessoas, Davi, isso é um suicídio. Né? Você tá perto dos lobos, vamos dizer assim, entendeu? Você toma cuidado. Mas na nossa mentalidade é justamente o contrário. Porque essas pessoas estão ali com as suas famílias, elas enriquecem a igreja, enriquecem o meu ministério, e eu me sinto muito confortável com eles ali. E para mim é uma bênção para a igreja. Então, estar com eles, eu diria, eles estão me ajudando mais do que eu os ajudo. Que bom. E você é pastor de uma comunidade brasileira onde tem pessoas que são de outros países, pessoas que deixaram seus costumes, deixaram a sua cultura. Então, como tem sido para você lidar com isso, lidar com essas pessoas e até ajudá-las nesses desafios que elas têm? Olha, uma realidade que talvez as pessoas não observam é a fragilidade com que as pessoas chegam num país que não é o dele. As pessoas chegam, por exemplo, vamos falar da nossa realidade aqui. As pessoas chegam aqui com 2 maletas cada um e é tudo que eles trazem. E na maioria dos casos não conseguem nem trazer dinheiro, porque a motivação para imigrar
por incrível que pareça, normalmente é a falta de recurso. Exato. As coisas não estão bem, então eu vou tentar uma vida melhor em outro país. Então aí entra um fator interessante da igreja. A igreja acolher essas pessoas. Eu já não sei quantas centenas de vezes que eu fui ao aeroporto buscar alguém que estava chegando e nem sabia para onde ir. Apenas sabia que estava chegando nos Estados Unidos e, de novo, com as suas malas. E não sabia uma palavra em inglês. Entende? Imagine, eu costumo dizer que o imigrante, e uma maioria deles, chega aqui pior do que um analfabeto. Pensa bem, o analfabeto entende, fala. O imigrante nem isso. E não Por importa, causa do desafio da língua, né? De outra língua. E não importa o seu grau acadêmico. Não sabe a língua, acabou. Você tem que abrir uma conta no banco, tem que ir alguém, imagine. Né? Vai fazer uma... Antes, anos atrás, nos mercados, fazer compras de alimentação, né, para casa, era difícil você encontrar alguns alimentos conhecidos nossos, vamos dizer assim. Eu, quando cheguei aqui, você não encontrava feijão preto no mercado, aonde eu vivia. Entende? Então, eu tenho pessoas, e eu conheci pessoas, de pegar comida de gato e comer. Uau! Primeiro que parecia um peixe, a latinha, Sim. um atum, sei lá o quê. Segundo, porque era mais barato. E os recursos limitados, pegava. Nossa. Então, várias vezes a gente foi ao supermercado para dizer, olha, isso aqui é bom, isso aqui é isso aqui é maisena, isso aqui é outra coisa, para as pessoas descobrirem, entende? E a igreja, ela foi se tornando conhecida com essa atenção às pessoas. Agora, na verdade, as pessoas vêm aqui, elas não vêm pensando em igreja, elas vêm pensando em ganhar dinheiro, sobreviver. E tem muita gente, eu até brinco, né? Tem muita gente que trabalha hoje para pagar o leite de ontem. É uma vida muito insegura no início. É um desafio muito grande. Mas a igreja abraçando essas pessoas, elas se sentem mais confortáveis. Mais fortalecidas. Mais fortalecidas, mais confiantes. Uma Exato. outra coisa que muitas vezes a gente não observa. Durante a semana, você encontra a pessoa fazendo um trabalho que ela não estudou, não se preparou para isso. E muitas vezes ela se torna assim, um pouco frustrada. Porque, poxa, estou fazendo isso, mas eu sou uma professora. Eu sou um engenheiro, eu era empresário, entende? Então, às vezes, inconsciente, você encontra a pessoa no meio da semana e ela está mandando uma mensagem para você dizendo assim, pastor, quem você está vendo não sou eu. Porque ela está totalmente fora da realidade da sua profissão. E as pessoas mandam essa mensagem, você percebe isso. Você não está vendo eu. Mas quando chega, no nosso caso, somos adventistas, reunimos no sábado, aí quando chega no sábado, e eu costumo brincar que entra naquela caixinha que é o santuário, Sim. aí a pessoa olha para você, aí manda outra mensagem. Agora eu sou eu. Eu sou a professora que trabalhou no Brasil, eu sou empresário que trabalhou no Brasil, se foi um líder de igreja, eu sou fulano de tal, ancião, etc, etc. Então me ouça. E aí você precisa ouvir essas pessoas. Porque durante semanas, elas não têm com quem falar. É um trabalho braçal, duro, em pouco tempo até para comer. Sim. Então, no sábado, que é o nosso caso, você abre as portas, você abraça essas pessoas, você conversa com elas, dá chance para elas extravasarem seus sentimentos. Então, a igreja passa a ser um oásis de proteção para essas pessoas. Exato. E elas saem mais animadas. Ou seja, a igreja vai além, né? A igreja se torna uma família, uma segunda família e abraça essas pessoas. Então, quando você fala além das paredes, ou seja, eu não posso pensar simplesmente em fazer um culto na igreja, que é o normal de qualquer igreja. Você vai lá, canta, você ora, etc., e tchau, vai embora. Não, você precisa levar essa pessoa num banco. A pessoa chega, não tem nada em casa, então alguém dá um colchão. Eu vou lá ajudar, vou lá buscar um colchão. Temos uma van que alguém me deu para isso.
Uau! Olha, você precisa de uma mesa? Ganhamos uma mesa com cadeiras, vamos levar para você. Então, a igreja vai além das paredes fazendo essas coisas. Que legal, pastor. Que legal, parabéns. Pastor, e o senhor, nessa mesma igreja, está prestes a completar 30 anos de ministério. Nos conte, pastor, os erros, porque sempre tem, os acertos, maior aprendizado e qual tem sido a chave, o que o senhor considera que é o segredo para essa harmonia, para essa sua liderança? Se o senhor está há 30 anos, com certeza, porque a igreja tenha aceitado o senhor, tenha abraçado. Conte-nos qual o segredo para isso. Vou contar um segredo. Não, às vezes as pessoas brincam, a gente brinca também o seguinte, é fácil ser pastor de uma igreja de imigrantes, porque os imigrantes circulam muito, né? Rodam muito. Então, muda os membros, o pastor continua o mesmo, mas o pastor sempre é novo, né? Sim. Não, é brincadeira. Mas eu acredito, vou começar pelo erro, eu acredito que foi um erro que eu cometi por alguns anos, e Deus me ajudou a corrigir, pelo menos estou tentando corrigir. Uhum. É confiar nas pessoas. Ou seja, não ser um controlador, querer saber de tudo, não faça nada sem me avisar, e etc. Uhum. E eu confesso que quando eu comecei, não nessa igreja, antes, eu tinha essa preocupação. Eu sou pastor, eu tenho que saber de tudo. E se não passar por minha mão, como se diz, não está aprovado, não é coisa boa, sei lá, qualquer pensamento negativo. Sim. Mas eu aprendi uma coisa, é confiar nas pessoas, acertar, entendeu? E eu digo agora diante de você, vou mexer agora com o seu coração. Depois da pandemia, eu fiquei pensando e pedindo a Deus, olha, eu preciso de alguém para abraçar os jovens e fazer os jovens ter gosto com as coisas de Deus outra vez, porque a pandemia deu uma esvaziada, até porque as opções online que apareceram, né? As pessoas se acostumaram a ficar mais em casa, assistirem os cultos de suas então, casas. Deus me orientou de colocar olho em você e seu esposo. Uau! Assim, olha, Senhor, eu preciso de gente nova para poder abraçar essa juventude. Ana, e deu certo. Deus tem abençoado os nossos jovens através de você e seu esposo Joanes. Então, e você sabe do nosso relacionamento. Eu não estou lá cobrando de você nada. Mas uma coisa a gente tem. Nós temos um bom relacionamento, um bom entendimento, e você sabe que você tem toda a liberdade para trabalhar com eles. Então eu aprendi o seguinte, escolhi a pessoa certa com a ajuda de Deus, deixa a pessoa livre. Deixa ela ser o que ela é e fazer aquilo que Deus quer que ela faça. Então é muito mais fácil. Exatamente. Confiar as pessoas, a responsabilidade delas e estar sempre por ali caso elas precisem de apoio, que é o que tem sido o nosso caso. A gente precisa confiar nas pessoas, valorizar as pessoas. Exato. E não pensar que tudo tem que ser do meu jeito. Pastor, e como a sua família tem contribuído diretamente no seu ministério? Esse é um outro privilégio que eu considero que Deus me deu, né? Porque é até interessante e engraçado. Quando a gente namorava, Elisete falava claramente para mim, eu não caso com pastor. E eu já tinha em mente, assim, gosto de administração, já falei isso para você, mas teologia era importante para eu seguir dentro da organização adventista. Mas também eu não pensava em ser pastor, na verdade. Talvez teologia somente para poder preencher um aspecto administrativo, vamos dizer assim, dar um apoio, um suporte. Mas ela falava isso, não quero ser esposa de pastor. Mas eu respeitei isso aí, porque nós casamos antes de eu fazer teologia. Então, na verdade, ela não casou com o pastor. O senhor se tornou pastor depois. Depois. Aí, outra história. Bom, mas ela foi tem sido muito ativa no meu ministério, somente na área de música, né? Todo o meu tempo de pastor, que está há cerca de 40 anos, ela sempre foi líder de música na igreja, ultimamente com exceção. Apareceu um amigo nosso, chamado Silmar Correia, que você conhece bem. Famoso Silmar Correia. Exatamente, famoso. É um privilégio tê-lo na nossa igreja. Então, ele assumiu essa parte, né, essa função específica. Mas, mesmo assim, Elisete está lá, coladinha com ele nesse ministério. Né? Trabalhando juntos. Trabalhando junto. Uma vez, ela
criou, naquela época, ainda no colégio, fazendo teologia, ela criou uma apostila de programas para as mães, Dia dos Pais, Natal, datas importantes, mas uma apostila assim, eu acho que, sei lá, 600 páginas, coisa grande na época para nós, entendeu? E as pessoas compraram, os colégios compraram. O IAE, na época, comprou, o ENA, que é o colégio, comprou, a Associação no Rio comprou essa apostila, etc. Bom, as meninas foram crescendo e foram tomando gosto também nesse ministério, tomando gosto, mas elas desenvolveram mais na área da música, no canto principalmente, né? Patrícia e Luciene cantam, e hoje, e já por alguns anos, né, elas têm ajudado muito, mas muito mesmo, o meu ministério, que é um ministério da família, diríamos assim, um time. Sim. A Patrícia se destacou por muitos anos na área do louvor, de coordenar o louvor na igreja. E a Luciene, ela descobriu um dom que a gente esperava que aparecesse de uma forma assim bem destacada, que é atender o Ministério da Criança. Hoje ela é coordenadora desse ministério. A gente vê que ela tem um bom relacionamento com as professoras, com as crianças, com os juvenis, com os adolescentes. E os esposos delas estão envolvidos na igreja. O Leandro, esposo da Luciene, ele é o coordenador dos nossos almoços na igreja. Eu diria, como é que eu posso dizer assim? Uma terapia para ele, né? Sim. Durante a semana nos seus negócios e ali na igreja no sábado, ajudando na coordenação do almoço. E o Aloísio gosta muito de tocar ali o baixo, né, se envolver com a música e em várias outras áreas que eles sempre estão dispostos a ajudar. Então, esse é um complemento fantástico que eu, de novo, eu quero agradecer a Deus por esse ministério familiar. Que bênção, pastor, que maravilha. Nós sabemos disso, como a sua família tem te apoiado e como isso faz diferença no ministério pastoral. E hoje, com os netos, eles estão indo na mesma direção. Eles já cantam, tocam e estão aí crescendo nessa direção de servir a Deus e a sua igreja. Se você não fosse pastor, o que você seria? Um administrador. Ok. Pastor, existe uma história por trás de isso aqui que está representando uma vassoura, né, ô produção? Ainda bem. Poderia ter tido uma vassoura melhor, hein? Eu acho que é a representação mesmo, viu? Não acharam, pastor, agora não tem mais vassoura? vassoura, agora é vacuum cleaner, né? Aspirador. As vassouras são raras não, por aqui. mas dá para ilustrar, Ok, pastor. Então, veja só, quando eu cheguei aqui em Massachusetts, nos Estados Unidos, eu fui no colégio nosso, já falei isso para você, e ali eu tive que trabalhar muito para sobreviver. Não é? E o colégio, na época, tinha ali uma fábrica de fazer vassouras. E eu consegui trabalho ali. Mas não era isso que trouxeram daqui agora, né? Mas era uma vassoura feita de palha. No Rio de Janeiro, a gente chama de uma palha assim chamada tiririca, que espeta os dedos, que corta os dedos. Era um trabalho assim bem chato, né? Sim. E para quem chega, o trabalho pior sempre é para essa pessoa. Essa é a lei da vida aqui nos Estados Unidos. Então, o meu chefe me colocou lá num galpão. Era inverno, cheguei aqui em fevereiro, imagine, sair do Rio de Janeiro, chegar aqui em fevereiro. Uau, que não é? mudança. E eu ficava ali sozinho, fazendo uns feixes daquela palha. E cada feixe representava, mais tarde, uma vassoura. Né? Saía dali, ia para as máquinas, colocar o cabo, costurar. Era um trabalho de várias etapas. Né? Mas eu pegava o feixe, preparava aquele feixe, amarrava, e alguém levava para as máquinas para colocar no cabo e tal, etc. E eu comecei a fazer aquele trabalho. E eu ficava pensando, o que eu estou fazendo aqui, né? Sozinho, frio. Para mim era frio para caramba, né? Imagine. Mas um dia, foi interessante que uma vez eu estava trabalhando ali e eu cometi um erro mexendo naqueles feixes lá. E eu fui querer falar com o chefe, né, para dizer para ele que eu tinha cometido um erro, eu queria que ele me ajudasse. Mas como é que eu ia falar com ele? Eu não sabia falar nada, né? E a pergunta que eu fiz para ele, estou falando em português, mas a pergunta que eu falei para ele é o seguinte: eu posso te ajudar? Eu queria dizer o seguinte: você pode me ajudar. Se inverteu. Eu inverti, mas eu falei, foi o meu melhor. E ele me entendeu. Né? Eu perguntei se eu podia ajudá-lo, mas ele entendeu que eu precisava de ajuda. Sim. Bom, ele me orientou e tudo bem. Mas um dia ele falou comigo assim: olha,
sai daí. É quase tudo por sinal. Ele, vem cá. Mas vem cá, assim, no inglês, e com a mão, né? E me colocou numa máquina onde a vassoura já estava no cabo, mas essa máquina era para costurar a vassoura. Se no mercado, se vocês forem aí um dia, você vai ver que tem vassouras com 4 costuras, às vezes 5 e tal. E ele me colocou ali. Aí um colega, eu já entendi um pouquinho, né? Falou assim, nossa, você foi promovido, hein? Porque aqui é o acabamento, né? Aí eu digo, oh, que legal. Só que quando eu me senti assim, todo meio empolgado, porque fui promovido, aí o mesmo colega falou assim, só que você tem que fazer 5 dúzias por hora. Costurar 5 dúzias de vassouras por hora. Ana, aí eu estremeci, né? E eu não consegui fazer 2. E fazia e não dava certo, a linha quebrava, que era costura mesmo. E eu fiquei em pânico, eu digo, meu Deus, eu vou perder o emprego. Lá, pelo menos com meus feixezinhos lá de palha, eu conseguia, né? Aí esse mesmo moço me acalmou. Eu falei, não, o chefe sabe o tempo que você precisa para produzir 5 dúzias por hora. Agora, se dentro desse tempo você não conseguir, aí a sua vida aqui vai acabar. Vai ser difícil. Mas resumo da história. Durante todo o tempo que eu fiquei ali no colégio, eu estudei lá de 81 até 83, trabalhando nessa fábrica. E sabe quantas dúzias eu consegui fazer por hora? Em média, 10. 10 dúzias? 10 dúzias por hora. Ou seja, a gente ganhava por produção. Naquela época, não fique triste não, mas naquela época o salário mínimo estava mais ou menos de $3,35 por hora. Mais ou menos. Uau! E eu passei a ganhar quase 7. Já pensou? Estava felizão da vida. Imagino, realizado. Mas era um trabalho assim tão... Eu saí dali esgotado. Eu me lembro que quando chegava em casa, meu corpo tremia de tanto desgaste de energia, porque eu queria produzir. Então, eu não parava. E eu confesso a você, eram 7 máquinas de acabamento, de colocar essa costura, eram 7 colegas, e dos 7, éramos 3 apenas que conseguíamos fazer 10 por hora, em média. Que legal, Essa é a história da vassoura. Que grande história por detrás de uma vassoura. E eu acho que se fosse preciso, eu trabalharia de novo numa fábrica dessa. Porque eu passei a amar aquele trabalho, por incrível que pareça. Que legal, pastor. Inspiradora. Pastor, quem é Deus para você? Há poucos dias eu ouvi uma mensagem e eu achei fantástica. E eu quero repetir, adotar essa ideia para mim. Deus é 100%. Nada menos do que isso. Ele é tudo para mim. Então, qualquer coisa que eu preciso, necessito, eu vou lá e vou encontrar, porque ele é 100% em tudo. Isso é Deus para mim. Pastor, muito obrigada pelo seu tempo, obrigada porque aprendemos muito com o Senhor, sua história é muito inspiradora e obrigada por estar aqui conosco no Terracota. Valeu, e um privilégio para mim extraordinário. Muito obrigado por isso. Você que se sente pequeno, dirija seus olhos a Deus. Não deixe que sombras o envolvam. Entregue sua vida a Deus. Deus sabe o que vai
Deus ouve, Deus vê. Se a vida levou os castelos que em sonhos você construiu, não dê por vencidos seus planos. Entregue seus planos a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia, acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Ana, eu acabei esquecendo de uma coisa que eu acho que é muito importante para mim. Por favor, pastor, diga-nos. Eu esqueci algo super importante. Então fale, pastor. Eu posso falar para a câmera também? Claro, por favor. Você não está só. Somos a sua família. Isso representa a nossa igreja. Yes. Valeu.